no limiar ali de um conflito, porque o engano, a sedução de Satanás, ela leva a igreja primeiro a viver numa superficialidade muito grande, doutrinária, e depois a igreja ela é arrastada com o erro, dizendo que isso não tem tanta importância assim, né? Então, por exemplo, um dia eu conversando com um grupo de jovens de uma igreja que eu fui pastor auxiliar, eu lembro que um dia eu falando para eles acerca de como os nossos pais no passado foram mortos por causa de um culto simples, de uma liturgia bíblica, e para que não fossem inseridos no culto coisas que não eram bíblicas. E aí muitos deles morreram, famílias inteiras foram queimadas por causa disso. E aí eu falando isso para eles, o líder deles disse para mim: morreu de besta. Morreu de besta. Assim, primeiro é uma ignorância, mas sem querer julgar o irmão demasiadamente, eu estou querendo apenas pensar, o que foi que aconteceu para ele chegar nessa conclusão? Ele foi arrastado por uma superficialidade doutrinária, vazia, onde se ensina coisa, feijão com arroz, básico, e a igreja ela é, então, facilmente dragada para o erro, porque não tem raízes, não tem profundidade. A gente tem trabalhado esse tema exatamente para poder estabelecer com os irmãos um princípio muito claro. A palavra de Deus é suficiente. Nós não precisamos de tradição de homens, nem de nova revelação do Espírito, mas nós precisamos da palavra de Deus. Ela é suficiente para a igreja, não é? E eu quero trabalhar hoje com vocês o aspecto de que a palavra de Deus ela é santa, não é? E aí é um elemento importantíssimo, porque a palavra de Deus é santa significa dizer, irmãos, que ela tem um atributo de Deus. Deus é santo, Deus é santíssimo, a Bíblia é descrita como santa. A Bíblia diz que Deus é infinito, a palavra de Deus fala que a Bíblia ela é infinita. Deus ele é eterno, a Bíblia diz que ela mesma é eterna. Isto é, os atributos dados a Deus são dados à própria Escritura, literalmente associando o caráter de que o que Deus é, a palavra de Deus é. Se há erro na palavra, Deus erra. Esse é um equívoco, é um princípio muito utilizado por aqueles que querem arruinar a própria Escritura. E aí eu posso começar dizendo, irmãos, certo? É crucial entender que o intuito de Deus era que sua palavra escrita fosse reverenciada como santa, santa palavra de Deus, né? O autor dela é santo, o texto também é santo. Costumo dizer para os alunos no seminário, não existe uma língua santa, existe um texto santo. O hebraico não é língua santa, nem o grego é uma língua santa. O que é santo é o texto. Deus revelou sua vontade no Antigo Testamento em hebraico e parte em aramaico, e no Novo Testamento em grego, no grego koiné. Ele revelou a sua vontade por meio dessas línguas. Então eu tenho o texto santo. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, irmãos, ele teve de remover as sandálias. Por quê? Estando o santo Deus ali presente, o solo sob a sarça é solo santo. Quanto mais, então, com a palavra escrita, que são as próprias palavras de Deus. O que nós temos é um texto santo. É um texto santo. Essa palavra, a palavra do pacto, a palavra da aliança, que foi escrita em tábuas de pedra, ela não era apenas permanente, irmãos, mas era também santa. E precisava ser guardada no local mais santo. Você sabe onde a palavra era guardada? Na Arca da Aliança. No lugar mais santo. Era onde a palavra era guardada. Você tem dois textos, é colocado ao lado, né, que ele descreve, por exemplo, primeira em Deuteronômio, no capítulo 10, Moisés vai dizer isso. Deuteronômio 10, verso 5.
Diz assim a palavra de Deus: virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. O próprio texto diz, ele trouxe a palavra e colocou na arca, como o texto escreve. O livro da lei era colocado ao lado da arca. Veja, irmãos, Deuteronômio 31, abra as páginas comigo. Deuteronômio 31, verso 26. 31, 26, diz assim: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor. Veja como vai ser melhor explicitado em Hebreus. Hebreus vai explicitar melhor o que está escrito aqui. Lá no capítulo 9 de Hebreus, no verso 3 e 4, ele vai dizer onde está de fato o texto sagrado. Veja lá, Hebreus no capítulo 9, verso 3 e verso 4. 3 e 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro. Veja, essa arca está onde, irmãos? No Santíssimo Lugar. Então, eu tenho a arca, eu tenho 3 espaços no tabernáculo, posso chamar assim: a parte externa, o santo lugar e o Santíssimo Lugar. Então a arca está onde? No Santíssimo Lugar. Veja o que 4 diz: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o quê? Contendo o quê? Maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ele diz que está onde, irmãos? Estava dentro. Continha nesse local ali o que o texto escreve, o texto, as tábuas da aliança, como o texto escreve. Você sabe o que é ali, aquele local, o tabernáculo, o altar, a arca? Ali, irmãos, é o ponto central da residência do Senhor entre o seu povo. A arca era a mais intensa manifestação da presença de Deus. Sobre essa arca do testemunho estava o propiciatório, e era ali, entre os 2 querubins, que o Senhor se encontrava com Moisés e lhe falava. Que imagem é essa, irmãos? Que glória, que imagem é essa, né? Ali dentro tinha as tábuas da lei. Quem nós somos? Nós somos transgressores da lei. E a tampa da propiciação? O que acontecia? O sangue do cordeiro era ali, uma vez por ano, né, trazido, colocado sobre a arca. O que acontecia naquele contexto? A glória de Deus vinha. Que é o que se chama de... essa palavra, necessariamente, ela não existe, né? Não tem no texto bíblico, né? Mas é a glória de Deus em si, vamos chamar assim. A glória de Deus descia sobre aquele local, que essa glória é a presença dele. A presença dele. Quando ele descia, o que acontecia? Ele não via a transgressão da lei, porque o sangue do cordeiro cobria o pecado. O sangue do cordeiro cobriu o pecado. Foi por isso que quando João Batista, quando ele viu Jesus Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Irmãos, essa é tão santo o escrito que ele repousa no lugar mais santo do tabernáculo. Ele está no Santíssimo Lugar. Então, Deus, ao fazer isso, Ele está nos dizendo que a intenção dEle é que nós venhamos a compreender que a Sua palavra é santa.
Outro detalhe, a localização sagrada das tábuas escritas por Deus demonstra não apenas que se tratavam de palavras da aliança, mas também que haviam sido escritas pelo próprio Deus e deveriam ser colocadas na arca sagrada e ao lado dela, no interior de um santuário sagrado, sendo tocadas apenas pelo sacerdote. Ali, elas permanecem como testemunho escrito de Deus. De fato, a constituição sagrada de Deus para seu povo e contra seu povo em caso de desobediência. É aquilo ali que está escrito. Aquilo é testemunha para abençoar o povo e para punir o povo, caso eles obedecessem, caso eles desobedecessem os mandamentos do Senhor. Por isso, Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 15, diz, ele chama essas palavras, esse texto, ele diz, as sagradas letras, como elas podem te fazer sábio para a salvação. Ele chama sagradas letras, letras sagradas, que podem te fazer sábio para a salvação. Essa palavra, então, ela tem como intuito descrever a santidade dela. Ela é santa, isto é, ela não é, porque ela é a própria palavra de Deus, ela foi escrita por Deus. Mas tem um elemento interessante ainda, no que diz respeito a essa santidade, é que essa palavra, sendo santa, ela está perto de nós. Veja, ela está lá no santíssimo lugar, mas ao mesmo tempo ela está perto de nós. Se você pegar a história de Israel, irmãos, você vai perceber que a história de Israel resume-se num triste relato, um após o outro. Uma demonstração dolorosa que o povo teimosamente recusava-se a obedecer à lei de Deus ou respeitar sua parte na aliança. Isso é comum. Então você vai encontrar na história de Israel esses altos e baixos. O povo obedecia, o povo desobedecia e era punido, era restaurado. E o que é então a lei de Deus naquele caso, irmãos? Ela é um presente para seu povo e destina-se a conduzir o povo em justiça e santidade, em pureza e retidão. É para esse fim que ela está ali. O tabernáculo, a habitação de Deus entre o seu povo, é construído para prover, entre outras coisas, um sistema de ofertas e sacrifícios pelos pecados do povo, mediado por sacerdotes da tribo de Levi. Então, a lei está ali e mostra que Deus quer que o seu povo seja santo. Então, quando eles transgridem a lei, como é que eles podem ser restaurados? Pelo sistema sacrificial que é estabelecido por Deus, o perdão de pecados. O próprio Deus ordena a santidade e revela a sua misericórdia para com o seu povo. Como é que Deus diz ao povo? Sede santo como eu sou santo. Essa é a ordem divina para o povo. É isso que Deus requer do povo. Deus diz o seguinte: guardem os meus estatutos, cumpra-os, abandone as outras nações, abandone os seus deuses, porque vocês são um povo santo, separados pelo Senhor. Vocês são diferentes de outros povos da terra. Se vocês me obedecem, vocês têm as bênçãos. Se vocês desobedecem, vocês têm as punições. E você vai ver a história de Israel revelando a realidade que caracteriza esse povo obstinado. Embora a lei lhes proporcionasse a palavra de Deus, escrita em tábuas de pedra, eles precisavam, na verdade, da palavra de Deus gravada em seus corações. É interessante, ele precisava da palavra escrita no coração. É por isso que lá em Ezequiel 36, quando Deus vai tirar o povo do cativeiro babilônico, ele diz isso lá nos versos 24 em diante, 25 em diante. Ele diz o seguinte, que ele vai tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, mas ele diz mais assim: eu porei dentre vós o meu espírito, eu vou escrever a minha lei no seu coração. Essa é a diferença, não é? A lei está escrita em pedras, em tábuas, o Senhor vai escrevê-las no coração. É isso que falta para o povo.
Eles tinham a lei fora, mas não tinham a lei no coração. Não tinham a lei no coração. Você vai encontrar, irmãos, em toda essa sessão, né, como que isso era necessário. Por exemplo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 36, verso 27. Êxodo 36, verso 27. Diz o texto assim, irmãos. Ao lado do tabernáculo, 36, verso, acho que é isso mesmo, verso 27. Ao lado do tabernáculo, eu penso que aqui estou errado, acho que na realidade é Ezequiel 36, 27, eu estou lendo Êxodo. O texto que eu acabei de citar, irmãos, lá em Ezequiel 36, exatamente esse texto, e que descreve que o Senhor vai escrever a lei no coração do povo. Você vai encontrar a partir do verso 25 em diante essa verdade que Deus vai escrever a palavra, a sua lei no coração do seu povo. Tem outras seções que podem ajudar a gente nisso, além desse texto de Ezequiel. Você tem o texto de Jeremias 31, verso 31, dizendo: o Senhor fará uma nova aliança, na qual escreverá no coração deles a sua palavra. Não é? Você vai encontrar isso em muitos lugares. Você vai encontrar, por exemplo, no livro de Ezequiel, como eu citei, 36, Jeremias 31, não é? Esses dois textos aqui, eles servem categoricamente para nos mostrar como que a palavra de Deus, ela tem uma promessa de que Deus escreveria no coração a sua lei. Se você for para Hebreus do capítulo 8, se você for para Hebreus capítulo 10, você vai encontrar exatamente a mesma informação, de que Deus escreveria no coração do seu povo a sua lei. Que Ele escreveria no coração do seu povo a sua lei. Então, havia um princípio. A palavra estava escrita em tábuas de pedra. Eles precisavam, na verdade, da palavra de Deus gravada em seus corações. Então, o coração obstinado daquela geração de israelitas teve o seu ponto culminante na sua recusa a entrar na terra prometida. Temendo o homem em vez de temer a Deus, o povo rebelou-se e deixou de confiar na palavra da promessa de Deus. Com um castigo, essa geração nunca viu a terra prometida. A entrada na terra seria permitida somente à geração seguinte, é que o livro de Deuteronômio vai dizer. Então, eles pecam contra o Senhor, são impedidos de entrar, e somente a geração futura que viria, que seguiria para a terra prometida. E aqui eu tenho a história do povo nos altos e baixos, fazendo a vontade, transgredindo a palavra de Deus, fazendo a vontade, transgredindo a palavra de Deus. O coração deles, irmãos, nos mostra uns detalhes que na sequência do texto, veja, na transição de Moisés para Josué, o Senhor diz algo a Israel por intermédio de Moisés, que nos dá uma imagem mais vívida do modo como a palavra de Deus atuará. Em Deuteronômio 30, Deus promete que circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 30, verso 6. Ele diz isso, que ele vai circuncidar o coração do povo, para que temam ao Senhor. Com esse coração circuncidado, certo? O Senhor então afirma em seu mandamento o seguinte: não é demasiadamente difícil, nem está longe. Está lá no texto de Deuteronômio 30, verso 11. Não é demasiadamente difícil, nem está longe. Ele continua no verso 12 a 14. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Ela está na tua boca e no teu coração.
Deuteronômio 30, verso 12 a 14. O que é que essa palavra, o que é que essa expressão pressupõe, irmãos? Que a palavra de Deus, ela era, alguém podia pensar assim, né? Alguém pode pensar, a palavra de Deus é inacessível, ela é remota, ela é abstrata, ela é esotérica, é incognoscível, irracional, incompreensível, impossível. Não tem como alcançá-la, alguém poderia pensar. Deus não aceita essas desculpas. Não é necessário que o homem suba aos céus ou cruze os oceanos. Deus toma a iniciativa, vem diretamente ao homem e lhe entrega suas palavras divinas com toda a clareza, suficiência e perfeição. Deus se curva, se eu posso usar esse termo, como faz um pai com seu filho, a fim de revelar a Israel exatamente o que é exigido deles e quais serão as consequências da sua obediência ou desobediência. Deus claramente explicita ao povo o que eles devem fazer. Como é que Paulo discerne Deuteronômio 30, 11 e 14? Como é que ele discerne, irmãos? Se você for lá para o texto de Romanos 10, por favor, veja, Romanos capítulo 10, ao citar Deuteronômio, ele faz de maneira belíssima, né? Romanos capítulo 10, versos 5 a 9, veja o que diz o texto, irmãos. Romanos 10, 5 a 9, ele disse, ora, acho que é 5 a 9, isso mesmo. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo está dizendo, irmãos, não preciso subir aos céus para trazer Cristo, ou descer ao abismo para buscá-lo dentre os mortos. Deus fez isso por nós. Ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Para quê, irmãos? Ele enviou Cristo para nós, o Emanuel, para que assumisse nossa natureza humana e ressuscitou seu Filho da morte, dando-nos vitória em Cristo e novidade de vida. Portanto, Paulo diz, quando Deus afirma em Deuteronômio 30, 14, que a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires, tal promessa encontra seu cumprimento na palavra de fé que Paulo está proclamando. O Evangelho de Jesus Cristo é pregado e os que confessam e creem são salvos. O que está perto, irmãos? O que está próximo? O que está na nossa boca, no nosso coração? Exatamente, o Evangelho de Cristo. Quando nós cremos no Evangelho e confessamos e cremos, nós somos salvos. O Evangelho nos faz lembrar que Deus veio a nós e tornou claro a sua palavra, falando como um pai o faria com seu filho, como a conversa de um pai com um bebê. Não é? Calvino gostava muito dessa expressão, né? Balbuciar, como você, pai falando com um filho, como ele se dirige ao seu filho, para que os olhos cegos fossem abertos à glória de seus filhos, para que eles pudessem contemplar a beleza de Cristo. A palavra é santa, ela está na arca, mas ela está perto de nós. Ela está perto de nós, ela não está longe, ela está perto de nós. Esse evangelho que é escrito e nós temos acesso a ele na própria palavra de Deus.
E aí, irmãos, ainda o último tópico para nós encerrarmos essa aula de hoje. Nenhuma palavra de Deus que é santa está perto de nós, nenhuma palavra foi frustrada. Israel não entrou na exuberante terra de Canaã sob a liderança de Moisés, mas de Josué, o novo Moisés. Deus disse a Josué que não apenas fosse forte e corajoso, mas que cuidasse de cumprir tudo o que havia na lei de Moisés. E nunca cessasse de falar sobre o livro da lei, que está lá em Josué 1, 7 a 8. Josué deveria meditar nesse livro dia e noite. Olha que coisa, ele deveria entrar na terra, e para entrar na terra ele não deveria se desviar desse livro. Veja que coisa preciosa, irmãos. Eu tenho aqui a palavra de Deus, e ela não é apenas um conselho. Para que você cumpra aquilo que está escrito, você tem que seguir a palavra que está escrita, fazer o que Deus ordenou. Medite nela dia e noite. É o que o texto aqui descreve. Assim como Deus foi com Moisés, Deus continuaria a revelar-se a Josué, falando com ele, realizando muitos atos poderosos e libertando Israel dos seus inimigos. Deus renovou sua aliança com Moisés por meio de Josué, que gravou em pedras uma cópia da lei. Josué 8, 30 a 35. Mais uma vez o povo foi lembrado das bênçãos ou maldições que viriam segundo sua obediência ou desobediência à lei. Veja, a mesma coisa que Deus fez com Moisés, agora ele faz com Josué. A lei de novo é escrita nesse contexto. A palavra de Deus era apresentada na forma escrita e lida ao povo, lembrando-os de que a desobediência à palavra era desobediência ao próprio Deus. Então, naturalmente, cada palavra, cada detalhe deveriam ser encarados com a máxima seriedade. Portanto, não surpreende que Josué lesse todas as palavras da lei. Que palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. Tudo o que Deus falou por Moisés, Josué leu para o povo. Está lá em Josué 8, verso 34 a 35. Tudo o que foi escrito foi lido por ele ao povo. Antes de Josué morrer, irmãos, ele lembrou Israel de que nenhuma só palavra de Deus caiu de todas as boas palavras que Deus falou. Nenhuma delas caiu. Josué 23, 14. Nenhuma delas caiu. A palavra de Deus não foi frustrada. O que sai da boca de Deus, o que está guardada e é santa, e ela nos instrui no modo como devemos viver. Essa palavra, nenhuma dessas palavras falhou. Nenhuma. Nenhuma delas. Porque Deus é o Deus da verdade. E Ele sempre foi fiel à sua palavra. É reconfortante, irmãos, mas também assustador pensar nisso. Reconfortante porque, do mesmo modo que Deus tem sido fiel à sua palavra, Ele também será fiel a ela no futuro, se Israel andar em retidão. No entanto, Deus será do mesmo modo fiel às suas promessas de trazer maldição sobre Israel, caso o povo transgrida a aliança. Por que a palavra de Deus é distinta de qualquer palavra? Porque ela tem um peso sobre ela. Porque não é, irmãos, se você obedecer, você terá benefícios. Se você desobedecer, você tem a maldição sobre si. Nenhuma outra palavra, nenhuma palavra de homem pode ter esse peso. Somente a própria palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Nenhuma outra palavra tem essa autoridade. É por isso que você pega os nossos documentos, irmãos, o catecismo, a confissão, você vai ver o cuidado que os nossos pais tinham em dizer para a igreja, instruir a igreja acerca da liberdade de consciência, de que nós somos livres para fazer aquilo que a palavra de Deus nos deixou livre para fazer. Mas ninguém pode impor sobre a consciência das pessoas aquilo que não é a palavra de Deus. Isto é, eu não posso levar culpa às pessoas naquilo que Deus não instruiu a igreja. É muito sério isso.
Porque essa palavra é perfeita e é santa. Ela é perfeita e é santa. E não tem aqui como nós fugirmos disso. Então veja, irmãos, alguns pontos que vimos hoje. A palavra de Deus foi escrita para que nós tivéssemos consciência que ela é santa. E é santa porque não só é porque ela foi escrita por Deus e colocada no lugar mais santo de todos, no santíssimo lugar, numa arca ao lado, literalmente para que naquele lugar ela ficasse guardada. Mas não apenas isso, a palavra de Deus, por ser santa, está lá dentro no santíssimo lugar, ela está perto do nosso próprio coração. O próprio Moisés diz, não precisamos subir, nem atravessar os mares, a palavra de Deus está perto de nós. E Paulo diz, o Evangelho de Cristo é a palavra, é isso que ele revela. Se nós cremos nesse Evangelho, nós somos salvos. Essa é a palavra que está perto de nós. E por último, essa santa palavra, irmãos, essa santa palavra, ela não pode ser frustrada, porque saiu da boca de Deus, é verdadeira. Ela é verdadeira. E não pode ser frustrada em hipótese alguma. Nós vamos fazer no próximo domingo, na IBD, se Deus permitir, né? Nós vamos mostrar como a própria palavra se revela verdadeira e pura. Veja, irmãos, não é aquilo que eu digo sobre ela, é o que ela diz sobre ela mesma. A Bíblia não depende do que eu penso sobre ela, mas do que ela diz sobre ela. É isso que nos guia. Cada um tem a opinião que quiser sobre qualquer coisa, mas nós não somos guiados por nossas opiniões. É o que a própria palavra diz sobre ela mesma. Ela é verdadeira e ela é pura. Nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, se o Senhor permitir. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? Tem 4 minutos aqui, sempre procurando terminar antes do meio-dia, porque é o nosso horário máximo, para termos, já que o culto de volta é 5 horas, a gente tem um tempinho mais curto, né? Então, chegar em casa, organizar, almoçar e descansar, para às 5 horas estar de volta para adorarmos ao Senhor com alegria mais uma vez, tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma, né? Antes que você se anime a perguntar, vamos agradecer ao Senhor em oração, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio dessa manhã. Podemos te adorar, Senhor, bendizer o teu nome. Graças te damos, Senhor, também porque podemos estudar a tua palavra um pouco mais. Tudo com a intenção e com o objetivo, ó Deus, de glorificar o teu nome. E para que a nossa alma esteja segura nas verdades e na rocha que é Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos nas nossas fraquezas. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.